Oi, bem-vindos ao canal Sobras e Segredos. Desejo-lhe um bom dia, tarde e noite. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pelas lendas e mitologia amazônica. Vamos explorar a figura misteriosa e poderosa do Curupira, um ser lendário que guarda os segredos da floresta e protege sua fauna e flora com determinação implacável. O Curupira, com suas características únicas e sua origem envolta em mistério, cativa a imaginação de muitas pessoas. Mas quem é esse ser? Por que ele é tão reverenciado e temido? E qual é a história por trás de sua criação? Neste vídeo, iremos desvendar essas perguntas e explorar as lendas, mitos e histórias do Curupira. Descobriremos por que ele surgiu, quais são suas características peculiares, como ele interage com os seres humanos e quais são as consequências para aqueles que desrespeitam suas regras. Além disso, exploraremos as possíveis oferendas que podem ser feitas ao Curupira para apaziguar sua ira e permitir que os visitantes possam adentrar em sua floresta. E para finalizar, teremos uma história especial, uma narrativa realista de um caçador arrependido que cruza o caminho do Curupira e enfrenta as consequências de suas ações, aprendendo uma valiosa lição sobre a importância da preservação e prepare-se para uma jornada emocionante e cheia de ensinamentos. Vamos mergulhar no mundo encantador do Curupira e descobrir como essa figura lendária tem impactado a vida daqueles que se aventuram em sua floresta. A natureza nos espera, então vamos começar essa incrível exploração mitológica. Características do Curupira. Pés voltados para trás. O Curupira é conhecido por ter os pés voltados para trás, o que significa que seus calcanhares ficam virados para frente, enquanto seus dedos apontam para trás. Essa característica peculiar permite que ele se mova silenciosamente pela floresta e deixe pegadas confusas, dificultando sua identificação e rastreamento. Cabelos e olhos vermelhos. O Curupira é frequentemente descrito como tendo cabelos vermelhos ou ruivos e olhos também avermelhados. Essa aparência vívida e marcante contribui para sua aura misteriosa e distinta. Protetor da natureza. O Curupira é considerado um guardião da natureza, especialmente dos animais e das florestas. Ele age para preservar o equilíbrio ecológico, protegendo as espécies da caça predatória, do desmatamento e de outras atividades que possam prejudicar o meio ambiente. Brincalhão e astuto. O Curupira é conhecido por seu espírito brincalhão e travesso. Ele gosta de pregar peças e enganar aqueles que invadem a floresta com más intenções. Suas travessuras variam desde fazer com que os caçadores se percam até mudar a direção dos sons na floresta, confundindo e frustrando os intrusos. Conexão com a vida selvagem. O Curupira tem uma conexão especial com os animais da floresta. Ele é capaz de se comunicar com eles, entender suas necessidades e agir em seu benefício. Muitas vezes, ele alerta os animais sobre a presença de caçadores e ajuda a protegê-los de ameaças. Guardião das árvores. Além de proteger os animais, o Curupira também é considerado um guardião das árvores e das plantas. Ele age para punir aqueles que desmatam ou destroem o habitat natural. Disse que ele pode criar obstáculos e assustar os invasores, impedindo-os de causar danos à vegetação. Origem do Curupira. A origem exata do Curupira varia nas diferentes versões e interpretações da lenda, mas acredita-se que ele seja uma figura do folclore brasileiro com raízes nas tradições indígenas. Sua história tem sido transmitida ao longo dos tempos como uma forma de promover a conscientização sobre a preservação ambiental e a importância de respeitar a natureza. De acordo com algumas narrativas, o Curupira é descrito como um ser mágico nascido das energias da floresta. Disse que ele é filho da Mãe Natureza, uma entidade divina que personifica o próprio ambiente natural. Essa origem divina atribui ao Curupira um papel sagrado como protetor dos ecossistemas e das criaturas que neles habitam. A lenda do Curupira foi transmitida oralmente pelas comunidades indígenas, que atribuíam a ele poderes sobrenaturais e uma forte conexão com a natureza. Através das histórias contadas, o Curupira tornou-se um símbolo de alerta sobre os perigos de desrespeitar a harmonia e o equilíbrio natural. Em diferentes regiões do Brasil, podem existir variações na origem do Curupira. Por exemplo, em algumas versões, ele é retratado como um espírito ancestral que se manifestou para proteger a floresta diante da ameaça humana. Em outras narrativas, ele é considerado uma divindade menor associada aos elementos da natureza, como as árvores, as águas e os animais. Motivo de sua criação. O motivo da criação do Curupira como figura lendária está diretamente relacionado às atividades predatórias que ameaçam a natureza, como a caça excessiva e o desmatamento.
A lenda do Curupira surgiu como uma forma de conscientização sobre os danos causados por essas práticas e como um apelo à preservação ambiental. A figura do Curupira é considerada um guardião da natureza, agindo como uma força protetora dos animais e das florestas. Sua história foi criada como uma resposta aos abusos cometidos pelos seres humanos contra os recursos naturais e como uma advertência sobre as consequências dessas ações. As comunidades tradicionais, especialmente as indígenas, têm uma forte relação com a natureza e percebem a importância de preservar o equilíbrio ecológico. A criação do Curupira como personagem lendário serviu como uma forma de transmitir valores de respeito e cuidado com o meio ambiente. Ao contar a história do Curupira, as pessoas são lembradas da necessidade de preservar a fauna, a flora e os ecossistemas. A lenda do Curupira incentiva a reflexão sobre os impactos negativos do desmatamento, da caça ilegal e de outras atividades que destroem o habitat natural dos animais. Além disso, a lenda também busca promover uma mudança de comportamento e uma conscientização sobre a importância da conservação ambiental. Ela ensina que a natureza deve ser respeitada e protegida, e que as ações irresponsáveis têm consequências não apenas para os animais e as plantas, mas também para o próprio ser humano. Portanto, o motivo da criação do Curupira como personagem lendário foi despertar a consciência das pessoas para os problemas ambientais, estimulando-as a adotar práticas mais sustentáveis e a preservar os recursos naturais para as gerações futuras. O Curupira representa a sabedoria ancestral de cuidar da natureza e o alerta sobre os perigos de prejudicá-la. A lenda Só Curupira. A lenda do Curupira conta a história de um ser mágico que habita as florestas brasileiras. Ele é conhecido por ser um guardião da natureza, protegendo os animais e as plantas contra a ação prejudicial dos seres humanos. Sua figura é envolta em mistério e fascínio, despertando tanto medo quanto respeito. Quando os caçadores invadem a floresta sem consideração pelos limites ecológicos, o Curupira pode aplicar castigos como forma de punição. Esses castigos podem variar nas diferentes versões da lenda, mas podem incluir perda na caça, orientação perdida na floresta ou até mesmo sofrer ferimentos leves como arranhões ou mordidas. Oferendas. É comum oferecer oferendas ao Curupira como uma forma de apaziguar ou agradar esse ser mítico. Essas oferendas podem variar, mas geralmente são feitas como uma maneira de buscar a permissão do Curupira para adentrar a floresta e realizar atividades como a caça. As oferendas ao Curupira são vistas como uma forma de respeito e reconhecimento pela sua autoridade sobre a natureza. Acredita-se que ao oferecer algo de valor simbólico, pode-se estabelecer uma espécie de acordo com o Curupira, buscando sua proteção e permissão para adentrar a floresta e colher seus recursos de forma sustentável. As oferendas podem variar dependendo da região e das tradições locais. Alguns exemplos de oferendas comuns incluem: frutas. Oferendar frutas frescas, como bananas, maçãs, laranjas ou abacaxis, é uma prática comum. Essas frutas são vistas como uma oferta de alimento para o Curupira e uma forma de demonstrar respeito pela abundância da natureza. Bebidas. Oferecer bebidas, como água, sucos naturais ou até mesmo cachaça, é outra forma de agradar o Curupira. Essas bebidas são deixadas em locais estratégicos na floresta, como próximo a árvores ou em clareiras. Tabaco. Em algumas tradições, o tabaco é utilizado como uma oferenda para o Curupira. Ele é deixado em lugares específicos para mostrar respeito e buscar a sua proteção. Castigos. Na lenda do Curupira, aqueles que desrespeitam as regras impostas pelo ser mítico podem sofrer castigos como forma de punição. Esses castigos variam nas diferentes versões da história, mas geralmente são direcionados àqueles que invadem a floresta com más intenções, como os caçadores ilegais ou aqueles que desrespeitam os limites ecológicos. Alguns dos castigos comumente associados ao Curupira incluem: perda na caça. O Curupira pode interferir nas habilidades de caça dos invasores, fazendo com que não tenham sucesso em suas empreitadas. Suas flechas podem errar o alvo ou as presas podem escapar, tornando a caça infrutífera. Perda de orientação na floresta. O Curupira é conhecido por sua habilidade de confundir e desorientar os invasores. Aqueles que não respeitam as regras podem se perder na floresta, mesmo que conheçam bem o local, tornando difícil encontrar o caminho de volta. Ferimentos leves. Em algumas versões da lenda, o Curupira pode causar ferimentos leves aos invasores como forma de punição. Isso pode ser representado por arranhões, mordidas ou pequenos acidentes, como tropeçar em raízes ou cair de uma árvore.
Esses castigos têm o propósito de ensinar uma lição aos invasores, mostrando-lhes as consequências de suas ações prejudiciais à natureza. O curupira atua como um guardião da floresta, protegendo-a contra aqueles que a exploram sem consideração pelos seus limites ecológicos. Meu nome é Marcos e fui um dos caçadores que ousou adentrar a imensidão da floresta amazônica. Na época, eu não entendia os impactos que minhas ações causavam no equilíbrio delicado da natureza. Acreditava que caçar animais para fins esportivos e desmatar parte da floresta eram atividades aceitáveis. Junto com meu grupo, avançamos na densa mata, munidos de armas de fogo e guiados pelo instinto cruel de conquista. Naqueles dias, nosso único objetivo era encontrar troféus, ignorando por completo as consequências que nosso comportamento tinha para os seres vivos que habitavam aquele ambiente sagrado. Não demorou muito para percebermos os primeiros indícios de que não éramos bem-vindos. Barulhos estranhos ecoavam pela floresta, como risadas sussurrantes que nos arrepiavam a espinha. Mas, em nossa arrogância, ignoramos esses sinais e seguimos adiante, convencidos de que éramos os donos daquele lugar. Foi então que, em uma clareira, fomos confrontados com uma visão que gelou nosso sangue. Diante de nós, emergiu uma figura misteriosa, envolta em luzes e sombras. Era o curupira, com seus cabelos ruivos, olhos brilhantes e um sorriso enigmático. O curupira nos olhou fixamente, como se lesse nossas almas e conhecesse todos os nossos pecados. Em um tom de voz grave e cheio de autoridade, advertiu-nos sobre os perigos de nossas ações. Alertou que a caça desenfreada e o desmatamento estavam desequilibrando a floresta e ameaçando a vida de todos os seres que dela dependem. Nossos corações tremiam diante do poder do curupira, mas ainda não tínhamos compreendido completamente a extensão de nossos erros. Decidimos ignorar sua advertência, acreditando que o medo que sentíamos não passava de superstições e lendas populares. Foi então que a ira do curupira se manifestou. Enquanto tentávamos encontrar o caminho de volta, a floresta se transformou em um labirinto escuro e hostil. As árvores pareciam se mover, trocando de lugar diante de nossos olhos atonitos. O som do vento se transformou em risadas zombeteiras, e o chão parecia nos empurrar para longe de nosso destino. Aterrorizados, perdemos a noção do tempo e das direções. Fome e exaustão se tornaram nossos companheiros constantes. Em nosso desespero, percebemos que estávamos pagando um preço alto por nossa ganância e desrespeito. Finalmente, encontramos a saída daquele pesadelo. Porém, não éramos mais os mesmos. A experiência nos transformou profundamente. Sentimos na pele o castigo do curupira, uma lição dolorosa que nos fez questionar todas as nossas atitudes passadas. Desde então, nunca mais tive coragem de adentrar a floresta amazônica. A experiência que vivenciei ao encontrar o curupira foi o suficiente para me fazer perceber a magnitude de meus erros e o impacto devastador que minhas ações tinham sobre o ambiente. Ao longo dos anos, contei essa história aos meus netos, transmitindo a eles o conhecimento e a importância de preservar a natureza. Eles cresceram ouvindo sobre os perigos de desrespeitar a floresta e os seres que nela habitam. Cada vez que conto a história, sinto a responsabilidade de compartilhar a sabedoria do curupira com as gerações futuras. Minha vida mudou completamente depois daquele encontro assombroso. Tornei-me um defensor fervoroso da conservação ambiental, participando de iniciativas de reflorestamento e educação sobre a importância da biodiversidade. Reconheci a necessidade de proteger não apenas a floresta, mas também os valores e ensinamentos transmitidos pelo curupira. Hoje, olho para a floresta com profundo respeito e admiração. Ela é um tesouro vivo que deve ser protegido a todo custo. Aprendi que a natureza não existe para ser conquistada ou explorada, mas sim para ser preservada e compartilhada com reverência. Embora ainda me assombre lembrar daquele encontro. Chegamos ao fim dessa jornada fascinante pela lenda e mitologia do curupira na região amazônica. Ao longo deste vídeo, mergulhamos nas profundezas da floresta e desvendamos os segredos guardados por esse ser lendário. O curupira, com suas características peculiares e sua origem enigmática, nos faz refletir sobre a importância da preservação ambiental e do respeito à natureza.
Sua lenda nos alerta sobre as consequências devastadoras do desmatamento, da caça indiscriminada e da destruição do ecossistema. É um lembrete sombrio de que a ganância e a falta de consciência ambiental podem ter um preço alto. Os relatos e histórias sobre o Curupira ecoam como um chamado para a responsabilidade e a mudança de atitude em relação à nossa relação com o meio ambiente. O Curupira, com seu olhar atento e seus castigos severos, nos lembra de que a harmonia entre seres humanos e natureza é essencial para a sobrevivência de todos. Devemos aprender a respeitar os limites da floresta e a valorizar sua vida selvagem, reconhecendo que somos apenas visitantes passageiros neste vasto ecossistema. Obrigada por assistir, e espero ter ajudado a conhecer essa lenda. Apenas peço que se inscreva-se e ative o sininho para receber mais vídeos relacionados a essas lendas. Deixe seu gostei. Até a próxima!